Boa noite a todos os irmãos. Estamos iniciando mais uma transmissão do culto de quarta-feira e nós já estamos a postos, mas nós vamos dar início especificamente, às 19h30. Então agora é o horário que os irmãos têm de chegar, começar a compartilhar. Nós vamos colocar agora também um louvor. Também dá tempo, de eu também mandar agora as mensagens para todos os amigos e irmãos. Mas sejam bem-vindos aos que estão se chegando junto conosco. Então agora eu vou colocar um louvor, mas sejam todos bem-vindos. Nós vamos participando juntos para a honra e glória de Deus, ok? Então nós vamos colocar o louvor. E eu também vou compartilhar agora a live com todos os grupos que eu tenho e daqui um pouquinho a gente já volta, ok? Enquanto isso nós vamos cantar. No meu coração arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Tem um fogo intenso no meu coração, arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Só o que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado.
Que alegria a gente já poder receber aqui os amigos e irmãos que já estão participando conosco. Então sejam todos muito bem-vindos. A gente já aproveitou agora, enquanto louvávamos, enquanto você estava chegando, a gente já aproveitou também para poder compartilhar nos grupos, enviar também a nossa lista de transmissão dos amigos e irmãos que estão se conectando conosco e aguardando para a gente poder também participar desse culto. Então eu quero aproveitar aqui e já mandar um oi. Também tem aqui as mensagens no celular, mas mandar aqui minha irmã que está participando, o irmão Preto lá de Ribeira, o Alexandre também fica aqui, né, um abraço, a irmã Roseli. Então Deus seja louvado. Vi a senhora ontem, então a senhora disse que se conectaria, então seja bem-vinda, Deus abençoe. A Andra Mara, boa noite. A irmã Zezé, sempre participando conosco, boa noite. Para nós é um motivo de alegria. Boa noite, João, saudade de comer o seu lanche ali no Renato, viu? Saudade de vocês, grande abraço para você e para sua família, tá bom? Também toda a família ali da irmã Gleise, sempre se conectando conosco. O Tiago, menino de Jesus, né, Tiago? Seja bem-vindo que está conosco. A irmã Conceição, aquele abraço especial para a senhora, que alegria poder receber mais uma vez, estar aqui participando, e a senhora participando conosco. Irmão João Rosso, né? Seja muito bem-vindo. E a gente está vendo que a gente quer aproveitar também para você que tem um pedido de oração, quiser mandar no WhatsApp, pode mandar, mas também pode mandar aqui, que nós vamos orar pelos pedidos de oração. E eu aproveito para convidar você também a poder compartilhar essa live, porque toda quarta-feira agora nós estamos fazendo um estudo sobre o livro de Daniel, e a gente vai compartilhando aqui essa palavra. Quarta-feira passada a gente fez a lição número 1, e hoje nós já vamos fazer mais uma lição. Então é muito importante poder participarmos. Eu estou aproveitando aqui também, já compartilhando a live com mais uma pessoa em especial que acabou de me pedir. Então a gente não pode deixar de encaminhar, não é verdade? Então aqui, ó, irmã Rosidete, vamos assistir, seja bem-vinda, irmã. Então o irmão Silmário já deu boa noite, né? O irmão João Rosso dando aqui participando, o Rafael, a Rita, a Marilza. Claro, Marilza, vamos orar por vocês são muito especiais, né? Nós moramos aí vizinhos durante 3 anos, que saudade de vocês são pessoas maravilhosas, né? E que Deus continue abençoando a senhora, a sua casa, a sua família, viu? Vocês são muito especiais, tá? A irmã Denise ali junto com o irmão Isaías aqui de Porangabas, se achegando, se juntando conosco. E que vai poder participar conosco. A irmã Rosana, a irmã Ana. Irmã Ana, Deus abençoe a senhora, o irmão Preto, toda a sua família, Keilinha, né? Um pessoal maravilhoso, em nome de Jesus. Né? E a irmã Rosana falando que a gente tá preparado para ouvir o que Jesus tem para nós hoje através do estudo dessa palavra dessa noite, né? A gente agradece aos irmãos que se conectaram, estão participando conosco. Nós vamos dar início exatamente às 19h30. Então agora, uma vez mais, eu vou convidar então a você aí na sua casa. É o tempo que você tem de agora de pegar o celular e compartilhar com mais alguém da família que você gosta, que você ama. A gente vai colocar mais um louvor, né? Que é ao pé da cruz, tá bom? Então, louve o nome do Senhor, participe conosco, tá? Senhor,
aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. Que maravilha podermos louvar, sim, o nome do nosso Deus, né? Quero mais uma vez apenas agradecer aos amigos e irmãos que estão se conectando conosco, participando. Nós acabamos de louvar o nome de Deus e mais uma vez dando boa noite a todos os irmãos que chegaram agora. Nós já cumprimentamos muitos dos irmãos que estão aqui participando conosco. Então agora é um momento especial de agora juntos podermos orar. Eu recebi aqui um pedido em especial da Ju Campos, que ela colocou aqui, pedir oração pela saúde do pai dela que acabou de fazer uma cirurgia. Nós vamos orar, ok? Pelo papai e também pelo Josilei, que está com um tumor no ouvido. Então ela escreveu aqui, então vai ser alvo não apenas das minhas orações, mas dos irmãos que estão chegando, estão participando conosco. A gente estende aqui boa noite a Neuza, ao Márcio, né, ao Robson, ao Joaquim, a irmã Cida e o irmão Milton, da Igreja de Bofete, nossos líderes que nos inspiram a continuar a trabalhar e falar do amor de Jesus, uma cidade que a gente ama muito, ali em Bofete, o Leandro, lá de Itapirapuã, a irmã Heloísa, né,
dando boa noite, irmã Heloísa junto com o irmão Ademar, sejam bem-vindos, vocês são do nosso coração. O Fábio, a irmã Débora, que está conosco lá da Igreja Central de Guareí, né? A irmã Débora é uma mulher de Deus, valorosa, em nome de Jesus. A Angélica, que está se conectando conosco. E os irmãos que estão chegando, a irmã Miriam, saudando a todos os irmãos. Por favor, sejam todos bem-vindos ao culto dessa noite. Irmão Milton, irmã Maria, que alegria poder ter estado com vocês nessa tarde para honrar e glorificar o nome de Deus. Fizemos um estudo lá da palavra, o irmão Milton, homem de Deus, irmã Maria, uma mulher de Deus, que alegria. Muito obrigado por ter nos recebido, viu, irmão Milton? Então, com o pensamento de adoração, também de chegarmos diante de Deus nesse culto de quarta-feira, eu aqui na minha casa, você aí na sua casa, a gente se conectando e a gente podendo abrir a Bíblia, podendo falar da palavra de Deus. E se alguém tiver algum pedido, depois quiser escrever aqui no WhatsApp, ou também quiser mandar aqui nos comentários do Facebook, a gente vai orar depois no final do culto, tá bom? Agradecemos. Então, vou convidar você e sua família agora, uma vez mais, para vocês fecharem os olhos e nós vamos orar. Grandioso Deus e Pai, o Senhor é poderoso, o Senhor nos ama, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor verdadeiramente tem enviado o seu Santo Espírito no meio dessa pandemia, enviado os seus santos anjos para cuidar das famílias que estão participando dessa live, tem cuidado das nossas igrejas, tem enviado o seu Santo Espírito para convencer do pecado. Muitas pessoas que estavam afastadas estão retornando. Também nos convencer de que sem Ti não somos nada, que dependemos das Tuas misericórdias. Por favor, ó Pai, o Senhor é longânimo, tem benignidade para conosco, então, por favor, sabendo que as Suas misericórdias duram para sempre, derrame essa noite, uma vez mais, seu Santo Espírito sobre essa igreja, ó Pai, sobre os nossos corações. Também nos dê um entendimento para, uma vez mais, podermos falar de um assunto tão importante e relevante, que é o assunto do livro de Daniel. Que o seu Santo Espírito nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Que alegria, né? Poder participar com vocês. Nós estamos aqui fazendo uma série de estudos bíblicos do livro de Daniel. E nós vamos compartilhando com vocês aqui na tela. Daqui a pouco eu já vou dividir e vocês vão poder, então nós vamos juntos interagir. Já abra sua Bíblia aí no livro de Daniel, já vai participando conosco. Também aproveite para compartilhar a nossa transmissão se você ainda não compartilhou. A irmã Rosângela que está chegando, os irmãos que estão se chegando junto conosco. Depois você pode colocar o seu pedido de oração aqui, ok? Irmã Débora, nós vamos no final então orar sim pela sua família, que é uma família muito especial. Irmão Paulo, toda a sua família que está participando conosco. Mas, em especial agora, essa noite, nós vamos falar a respeito do livro de Daniel. Então, veja aí, hoje nós vamos falar sobre os dois poderes em conflito, ok? E dois poderes em conflito, então agora vocês estão me vendo no cantinho da tela. E então, na semana passada, nós falamos a respeito do livro de Daniel e a introdução foi Daniel, um livro para os dias de hoje, onde pudemos falar com respeito do livro de Daniel. E ao falarmos então do livro de Daniel, a gente viu que é um livro especial, escrito pelo próprio Daniel. Jesus, ele afirmou lá em Mateus capítulo 24, versículo 15, que Daniel é o autor. E aprendemos que no livro de Daniel existe uma grande ênfase, especial aos últimos dias. Então, o livro de Daniel, lá no versículo 2, versículo 28, também em Daniel 10, 14, fala a respeito de um período que o livro é levado, então, para, em especial, falar ali dos últimos dias, ok? Então, essas profecias dos últimos dias requer maior atenção. Também aprendemos que o livro de Daniel, por falar a respeito do tempo do fim, fala quando iniciaria esse tempo do fim, e nós apresentamos aos irmãos um quadro que lá em Daniel, ele fala, Daniel 12, versículo 7, falando a respeito de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ok? Então, um tempo equivale a um ano, né? E um ano tem 12 meses.
Então, um tempo mais 2 tempos são 12 meses mais 24 meses. Meio tempo mais 6 meses, equivalendo então a um período de 42 meses, vezes 30 dias, dando um período de 1.260 dias. E nós aprendemos que em profecia, segundo o livro de Números, capítulo 14, 34, Ezequiel 4, versículo 7, que em profecias dias equivale então a anos. Então 42 meses vezes 30 dias equivale a um período de 1.260 anos, dias, anos. E a gente também aprendeu que nós vamos ver especificamente depois disso mais adiante, apenas uma introdução a respeito do início do tempo do fim. Assim, esse período de 1.260 anos aconteceu do ano 538 a 1798. Pastor, por quê? Não falte nas nossas próximas aulas que nós vamos elaborar todos os cálculos e o porquê dessas datas. Mas você já sabe que o tempo do fim começou em 1798, então já estamos no tempo do fim há 222 anos. Está cada dia mais próximo, mais breve, Jesus ele vai voltar para vir me buscar e te buscar. Então é importante ler e entender o livro de Daniel. E nós vamos, com base que nós aprendemos do livro de Daniel da semana passada, então hoje nós vamos falar sobre os dois poderes em conflito e mais do que isso, nós vamos estudar juntos e vamos ver então o que o livro de Daniel tem preparado para nós nessa noite em especial, ok? Então, estamos sempre acostumados, como diz aqui a introdução, de ver os mais fortes a vencer os mais fracos, aqueles que estão em maioria a vencer aqueles que estão em minoria, né? E aqui até no possível, como isso é possível, ok? Então, não sabemos todas as respostas, mas ao estudarmos sim o livro de Daniel, vai ficar muito claro que aqueles que confiam em Deus, como diz aqui, sempre vencem no final. Mesmo que a gente esteja em uma aparente desvantagem, ok? Você já preparou a sua Bíblia? Já abriu aí? Vamos para a pergunta número 1, ok? E você vai ver sempre eu aqui trocando de lado, ok? Compartilha a live, compartilha a transmissão e fique com a gente até o final, tá bom? Então, vamos aprender juntos? Então, o livro de Daniel, a primeira pergunta, você já leu aí na sua casa? Vamos ler juntos então? Ok? Então diz assim, o livro de Daniel apresenta em sua introdução duas cidades em conflito. Né? Quais são estas cidades, ou quais são elas? Daniel capítulo 1, o verso 1. Então, eu já abri aqui a minha Bíblia, então abra aí a sua Bíblia também no livro de Daniel. E nós vamos então para Daniel capítulo 1, o verso 1, onde a palavra de Deus, então diz assim, então você já sabe, né? Daniel, capítulo 1, o verso 1. E a pergunta é o que o livro de Daniel apresenta, né? Na sua introdução, duas cidades. E quais são essas cidades que estão em conflito? Daniel 1, 1. Então a palavra de Deus diz assim. Você já abriu aí? Então vamos lá. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então a resposta, se ela já reconectou. Eu espero que sim. Então se travou aí, por favor, não saia, participe conosco, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar em oração para que não caia a nossa transmissão, tá bom? Então vamos lá. Então desde o início, na Bíblia, a gente sempre vê esse conflito entre o bem e o mal, e aqui agora foi colocado entre duas cidades, a cidade de Babilônia e a cidade de Jerusalém. Sendo a cidade da Babilônia, como diz aqui o nosso texto, uma cidade idólatra, sendo a capital da idolatria, e que representa esse poder que é contra Deus. E a cidade de Jerusalém, que é a capital do povo de Deus. E de fato essas duas cidades são mencionadas sim na Bíblia, em Gênesis 4, 17, Gênesis 10, 10, Babel. Também em Apocalipse 14 e Apocalipse 18, e versículos 21, 2 e 3, podemos ver que existe essa luta entre o bem e o mal, entre as luzes e as trevas, a verdade e o erro em cada momento da história. Ok? Então, avançando então para o nosso texto, né? Vamos para a pergunta então número 2, que você vai poder acompanhar então conosco.
o que Deus permitiu que Nabucodonosor fizesse então ao seu povo, o povo ali de Israel, ok? Então vamos lá. Então aqui é para Daniel 1 e versículo 2. A gente acabou de ler o versículo número 1, onde nós vimos que a cidade, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele veio e sitiou então agora a cidade de Jerusalém. Então o versículo 2 diz assim: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa dos seus deuses, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então veja, o cativeiro babilônico, agora em que o povo de Israel é levado, ele é um acontecimento na história que vem para mostrar que Deus, ele sempre tem um plano para o seu povo, e o seu povo ele deve obedecer os seus mandados, os seus estatutos e as suas leis. Uma vez que agora os judeus, o povo de Deus, deveria ter andado segundo os caminhos de Deus, eles não andaram, visto que algum tempo atrás o reino do norte já havia sido destruído pelos assírios. Agora o povo judeu que estava ali em Jerusalém, eles deveriam ter olhado para o passado e aprendido com os erros dos seus antigos líderes que não é uma boa alternativa andar por caminhos que não fossem os dos profetas, que não fosse o caminho de Deus e a revelação que já havia sido dada àquele povo. Então a intenção aqui dos judeus é que eles fossem escravizados agora eles foram escravizados pelos babilônicos, para abrir os seus olhos que eles deveriam voltar para Deus e que as consequências que com Deus nós temos vida e vida eterna e vida em abundância. Longe de Deus nós encontramos morte e morte eterna. E por vezes, eu estou falando aqui a alguns irmãos que deveriam participar, deveriam estar olhando adiante, olhando para Deus, sabendo que você é um filho amado de Deus. Você pode estar passando por tribulações, por dificuldades, mas é muito importante nós nos mantermos firmes diante dos caminhos de Deus. Porque os judeus, aquele povo que não permaneceu firme, logo eles ficaram 70 anos em cativeiro, 70 anos escravizados, tendo seus filhos, mulheres, tudo aquilo que eles tinham de melhor para servir agora não ao Deus do céu, perderam a sua liberdade, para poder então agora ser levados como escravizados pelos babilônicos. E muitas vezes ao rebelarmos contra Deus, automaticamente já estamos o quê? Numa condição de escravizados pelo inimigo de Deus, pela Babilônia espiritual, por Satanás. Então devemos nós andar em confiança, olhar para trás e ver o que aconteceu no passado, e aprender com os erros do passado, tanto os nossos quanto aqueles que são apresentados na Bíblia, para que a gente possa andar no caminho correto. Então várias advertências foram dadas ao povo de Israel, aos judeus, para que eles pudessem fazer uma reforma em suas vidas, para que aquele povo pudesse haver uma reforma. A gente vai ver isso em Isaías 39, versículos 6 e 7, e também em Jeremias capítulo 25, o versículo 11. Então Deus, para cumprir os seus próprios propósitos e salvar o seu povo, ele permitiu o cativeiro e entregou aquele povo, o povo de Jerusalém, ali do Reino do Sul, e agora ele entregou então a Nabucodonosor. E por fim, agora o nosso personagem, que é o autor do nosso livro, ele agora aparece na nossa próxima parte do nosso estudo, ok? Então, existem 3 desafios, então os 3 desafios dos jovens hebreus que nós vamos abordar aqui, ok? Então eu vou transferir agora aqui a nossa câmera. Então, ok. Então, vamos lá. Então, eu falo sobre os 3 desafios dos jovens hebreus. Então, você está com a sua Bíblia aberta. Então, pergunta número 3. Vamos lá. Irmã Denise, você que está aí na sua casa, lê em voz alta aí. Irmã Heloísa, que está em casa. A irmã Maria Pasqualina, lê em voz alta aí. Você que está aí. Vamos lá, vamos para a terceira pergunta. Então, qual foi o primeiro desafio imposto aos jovens cativos na Babilônia? Então, Daniel, capítulo 1, versículos 3 e versículo 4, ok? Então vamos à leitura, então, ok? Vamos lá? Tá com a sua Bíblia aberta? Olha só, eu já estou com a minha Bíblia aberta. Você tem o celular? Leia no celular, não tem importância. Abra a sua Bíblia, ok? Então vamos lá. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos:
que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então o primeiro desafio é que aqueles jovens, aqueles meninos que estavam sendo tirados de Jerusalém, da linhagem real, tanto dos nobres, agora são levados como cativos, uma vez das decisões erradas dos seus antepassados, dos seus líderes, dos seus reis, que tomaram decisões erradas e em vez de caminhar pelo caminho do Senhor, andou pelo caminho errado, agora eles são levados como escravos, são levados para a Babilônia, e agora nesta condição, eles são levados agora, conduzidos por Aspenaz, chefe dos eunucos, para, como ordem do rei Nabucodonosor, para que eles fossem agora, então, versados na cultura dos caldeus. A gente vê aqui exatamente isso. Então, agora, o que acontece? Esse desafio cultural, eles são levados para induzir e ensinar aqueles jovens a adotar um desafio ou elementos da cultura babilônica, a adorar ou ter a adoração a ídolos. Na verdade, é isso que eu gostaria de dizer. Então, esse desafio cultural é para que a cultura babilônica e a religião babilônica fosse substituída pela religião dos caldeus. Então, para contrariar os princípios da religião hebraica, na qual aqueles meninos, aqueles jovens, eles estavam então a participar. Então, o primeiro desafio, então a pergunta número 3 foi, né? A pergunta número 3 foi: qual foi o primeiro desafio imposto aos jovens cativos na Babilônia? Então, a gente já vai ver que a resposta tá aqui, ó. Desafio cultural. Ok? Desafio cultural. Então agora nós podemos ir para a pergunta número 4. Vamos lá. Qual foi o segundo desafio que Daniel e seus amigos tiveram que se submeter durante os 3 anos? Então o primeiro desafio é o desafio cultural. Ok? E agora então vamos para o outro desafio. Então nós vamos ler o texto que está lá em Daniel capítulo 1, o verso 5 e 6. Ok? Daniel capítulo 1, o versículo 5 e 6. Vamos participar conosco? Daniel, capítulo 1, versículo 5, versículo 6. Que falou assim: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então nós vemos claramente que o primeiro desafio, se era o desafio cultural, quanto à questão da idolatria, aprender a língua e a cultura daquele povo, nós vemos claramente que o segundo desafio, ele estava muito ligado à questão do regime alimentar. Porque o texto diz que eles no versículo 5, a ração diária seria das finas iguarias do rei, que também vai contra os princípios morais bíblicos adotados por aqueles jovens pela religião dos hebreus, né? Que é a religião de Deus, que Deus havia instituído princípios. Então, dentro do cardápio estavam alimentos que eram proibidos lá em Levíticos capítulo 11, Provérbios capítulo 20, versículo 1, bebidas alcoólicas e tudo mais. Então, além disso, as carnes ali eram oferecidas primeiro a ídolos pagãos. Também tem o costume, também havia esse costume no Novo Testamento. Também a questão dos alimentos impróprios, as bebidas que eram prejudiciais à saúde, que destroem o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, 1 Coríntios 6, 19, 1 Coríntios 10, 31. Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, agora, se o primeiro desafio era a questão cultural, agora vem de frente com uma regra que Deus deu quanto à questão da alimentação, e o rei Nabucodonosor falou assim: vocês vão comer aquilo que eu estipular que vocês devem comer. É um novo regime alimentar. E diante dos desafios, diante dos problemas impostos àqueles jovens
como diz aqui o versículo 7, né? A Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos nós passamos por desafios. Muitas vezes somos levados a uma posição de escolher servir a Deus ou servir ao inimigo de Deus através das nossas ações, através do nosso bom testemunho. É muito importante salientarmos para você que está aí em casa, você jovem, você irmão, você que está participando conosco, devemos entender que princípios e a moral, ela é inegociável. Ah, pede pro seu pastor para ir na escola sexta-feira à noite. Não, mas é só um pedacinho de presunto de porco que veio no meio do lanche, não tem problema nenhum, não faz mal. Veja, é nosso dever nos mantermos firmes ao lado de Deus de tal forma para que não possamos abrir nenhum tipo de porta para Satanás. Nós não devemos, mas é só hoje, mas é só por uma necessidade, mas Deus entende. Veja, as regras e as ordens de Deus são claras. Você olha para o profeta e fala assim, nossa, mas que bom, né? É um profeta. Olha, Daniel, servo de Deus, ele orou, o anjo do Senhor veio falar com ele. Olha só que coisa maravilhosa. Teve sonhos, teve visões. Mas espera aí, e os desafios que ele viveu? E a preparação para que ele fosse um homem de Deus? Nós devemos nos posicionar e dizer não para as coisas do inimigo. E sim para o caráter que Deus quer produzir na sua vida. Então não desanime quanto às lutas, quanto às dores, não desanime quanto às dificuldades, não desanime enquanto o mundo coloca diante de ti montanhas que parecem intransponíveis. Veja, Deus, ele honra o seu povo. Porque nós vimos lá na introdução que os mais fracos vencem os mais fortes. Que a lei é contrariada. Os poucos que estão com Deus vencem os muitos que são contra Deus. Ok? Então, vamos nos manter assim como Daniel, firmes no seu propósito. Então, o primeiro desafio foi a questão cultural. O segundo desafio foi a questão dos alimentos. Ok? Então, agora nós vamos para a nossa quinta pergunta. Ok? Você está participando, está vendo aí na tela com a gente? Então, leia conosco, né? Que atitude Daniel tomou com relação à dieta determinada pelo rei? Então vem agora a atitude de Daniel no versículo 8, ok? Então vamos ler conosco? 1, verso 8, que diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele estava na condição de escravo, ele estava num país que não era o dele, que não falava a língua dele, que tinha uma religião que não era dele. Os fatores eram todos contrários a Daniel. No entanto, a postura dele foi que ele resistiu firmemente. Ele decidiu seguir os princípios bíblicos, os princípios morais, os princípios da temperança, mesmo que isso contrariasse o rei Nabucodonosor e colocasse a sua vida em risco dos seus 3 amigos que estavam ali com ele. Essa ordem de Deus é expressa para que eu e você sejamos firmes na nossa caminhada cristã. Os jovens haviam aprendido a desenvolver os hábitos corretos, que promoviam intelecto, promoviam boa saúde, capacidade intelectual, e que são regras imutáveis criadas por Deus. Então, nesta questão, não existe o acaso. A lei, aqui eu vou colocar aqui para compartilhar com vocês, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Está ali em Gálatas 6, versículo 7. Então, plante princípios, plante a moralidade, vá à igreja, adore, seja fiel a Deus, e Deus será fiel contigo, porque Ele é fiel. Ele já foi fiel quando Ele enviou o seu Filho, amado Jesus, para morrer na cruz em nosso lugar. Deus é fiel, Ele não falha. Amém? É isso, querido. Deus não falha. Eu e você passamos por dificuldade porque estamos vivendo num mundo falido de pecado. Mas tem dia e tem hora. Você quer saber mais a respeito das profecias? Você quer saber mais a respeito do tempo do fim? Continue conosco todas as quartas-feiras, participando conosco aqui dos estudos da lição de Daniel. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui então a
a nossa próxima pergunta, que é a pergunta número 6. Então, que experimento Daniel propôs ao cozinheiro-chefe e qual foi o resultado? Ok. Daniel, capítulo 1, do versículo 11 ao 16. Nós vamos ler aqui, porque o nosso dever, o nosso compromisso é com a Bíblia, com a palavra de Deus. Você abre a sua Bíblia em casa, eu abro a minha Bíblia aqui e a gente vai ler, ok? Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu o experimento dos 10 dias, versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. E com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Então, até aqui o versículo 16. Então, a resposta à nossa pergunta é que o experimento Daniel propôs ao cozinheiro-chefe. E qual foi o resultado? O desafio foi: eu me posicionei ao lado de Deus. Tem muita gente que fica com um pé lá, um pé cá. Ai, mas eu não entendo. Ai, mas será que as pessoas vão entender? Veja, é muito complicado. Pastor, é muito difícil. Veja, precisamos nos posicionar. Daniel e seus 3 amigos se posicionaram. E eles disseram: Senhor, olha só as penas. Veja, por favor, faça um teste conosco. 10 dias comendo legumes e tomando água. Se acaba no final desses 10 dias, o Senhor vai ver e comparar e age conforme o que lhe seja correto. E a gente viu claramente o quê? Que o texto aqui na Bíblia mostrou que eles, né, fizeram a experiência. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que os jovens que comiam das dias. Então a gente vê claramente Deus honrando aqueles que o honram. Né? Então esse foi. Então Daniel propôs uma alimentação alternativa de 10 dias. E no final desse período, eles provaram exatamente o oposto do que o cozinheiro-chefe esperava. Não era as penas, não, perdão. Que o cozinheiro-chefe esperava. E que eles haviam mantido uma dieta saudável e agora eles estavam o quê? Com mais capacidade intelectual. Né? E não estavam condescendentes com seus apetites. Então é impressionante notar que ao término dos 3 anos do estudo, Daniel e seus amigos, eles foram considerados, segundo Daniel, versículo 1, o verso 20, eles foram considerados 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores de todo o reino da Babilônia. Você pensa que os desafios deles já acabaram? Não, não acabou. Tem mais desafios. Então vamos aqui para a pergunta número 7, ok? O terceiro desafio refere-se à mudança dos nomes. Que novos nomes receberam Daniel e seus amigos? Então Daniel 1, o versículo 7, você está com a sua Bíblia aberta. O chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael de Mesaque, a Azarias, o de Abidnego. Então olha só, essa mudança de nome significava que aqueles jovens hebreus estavam sendo adotados na corte babilônica e intencionavam-se que eles abandonassem a religião judaica, a religião dos hebreus, e aceitassem o politeísmo da Babilônia. E seus novos nomes, eles representam divindades daquele povo, ok? Então, vamos lá, vamos aqui, eu compartilhei com você aqui na tela, olha só, você está vendo aí comigo? Olha só, Daniel, Deus é meu juiz. Beltesazar, Bel proteja a sua vida, a do rei. Ananias, que é o nome de atributo ao Deus do céu, o Senhor é bondoso comigo. Trocou por Sadraque, inspiração ao Deus Sol. Olha só, a cultura do... Então, Daniel, versículo 1, versículo 17. Daniel, versículo 1, versículo 17, o 19 e o
20, ok? Então vamos aqui à leitura, Daniel 1, 17, 19 e 20. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência de toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de visões e sonhos. Versículo 19, você que está acompanhando. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. E o versículo 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Queridos, é uma história de fidelidade. Se você não começar a ser fiel hoje, a praticar os ensinos da Bíblia hoje, não vai ser lá na frente, a hora que você passar por dificuldade, não vai ser na hora que você for jogado nas covas dos leões que você verdadeiramente vai exercitar a fé. Você não vai ter fé suficiente para isso. Você não vai aguentar o baque. Você precisa começar uma vida de andar com Deus, estar junto de Deus, para que o caráter de Jesus seja refletido em você. E agora, ao caminhar com Deus e você tomar as atitudes ao lado de Deus, não importa o problema. O Deus é maior que esses problemas. E você deve se manter firme ao lado de Deus. Então Deus concedeu a Daniel e seus amigos conhecimento e sabedoria acima de todos os outros. Deus pode conceder a você também neste mundo de pecado, de sofrimento, de tristezas, de amarguras, bênçãos também. Mas é necessário uma vida ao lado dele, de permanência fiel ao lado dele. Daniel e seus amigos passaram por grandes tribulações e grandes problemas. Mas foram esses grandes problemas e essas grandes tribulações onde o grande Deus do céu se manifestou e fez milagres, e deu bênçãos, e cumpriu o querer de Deus na vida desses jovens de tal maneira para converter e levar outras pessoas também à salvação. Então isso demonstra, né, que é um exercício de fé estar ao lado de Deus e se manter ao lado dele. Então, logo no primeiro capítulo de Daniel, apresentamos que Deus ele nunca desamparou o seu povo, mesmo que aquele povo ficou 70 anos no cativeiro, era para que eles aprendessem uma lição. Ok? Mas Deus não desampara, mas ele concede àqueles que são seus, aqueles que são seus filhos, ele concede sabedoria, coragem e livramento nas circunstâncias mais adversas. E no conflito entre o bem e o mal, Deus e o seu povo sempre vai ter a vitória final. Então eu quero convidar você, irmão, amigo que está em casa participando conosco. Agradecemos as 27 famílias, tivemos 35 famílias aqui conectadas conosco. Veja, eu desafio a você a manter a fé de Daniel, mesmo aos desafios, se manterem firmes ao lado de Daniel, como Daniel viveu, ao lado de Deus, como Daniel se manteve. O inimigo de Deus, ele lança as tentações. E infelizmente são muitos os que caem nela. Mas veja, vamos manter o propósito de olhar firmemente para o céu, de manter firmemente um caminho. Se você tomou uma decisão ao lado de Cristo Jesus, não importa o que aconteça, caminhe com Jesus. Mantenha-se ao lado dele. Nada, nem ninguém pode se interpor entre você e Jesus Cristo. Você necessita aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você receba de Jesus muito em breve uma coroa, para que você possa morar com ele nas mansões celestiais. Porque nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias. Então é muito importante, querido e amado irmão, nós participarmos agora do quê? Da nossa decisão, ok? Então vamos lá. Minha decisão, ok? Então vamos lá, minha decisão. Após conhecer melhor a história de Daniel e dos seus 3 amigos, desejo demonstrar em minha vida a mesma firmeza de caráter que eles demonstraram tomando as seguintes decisões. Eu vou ler a decisão. Se você crer, fala amém, ok? Não permitirei que elementos da minha cultura, contrários aos ensinos da palavra de Deus, sejam assimilados em minha vida. Você aceita seguir a palavra de Deus e rejeitar a cultura que vai contra a palavra de Deus? Diga amém. Não usarei alimentos condenados pela Bíblia, lá em Levíticos capítulo 11,
e não farei qualquer tipo de uso de bebidas alcoólicas. Se você precisa se livrar, se você precisa deixar esse mau hábito, filho, dobre o joelho, fale com Deus. Deus vai te dar o livramento, em nome de Jesus. Se você aceita, diga amém. E não me dobrarei a ídolos modernos, mas adorarei somente ao Deus verdadeiro. Tem gente que se curva ao trabalho, se curva ao dinheiro, se curva ao seu orgulho, mas não se curva diante de Deus. Então não vamos nos dobrar aos ídolos modernos, mas o nosso joelho é para adorar e louvar o nome de Deus. Então, nós agradecemos a todos os amigos e irmãos que puderam participar conosco da lição número 2 do livro de Daniel. E aqui eu vou agora olhar especificamente se nós tivemos mais algum pedido de algum dos irmãos que participaram conosco. Mas a gente vê aqui os irmãos desejando boa noite a todos. Né? A irmã Tati, ela pede oração, a irmã Cássia pede oração pelos filhos e noras e o nosso netinho. Ok, nós vamos orar. Irmã Cássia. A Tatiana pede oração pela dona Pascoalina, então nós vamos orar, né, pelos pedidos que aqui foram colocados. Obrigado a todos os irmãos que participaram conosco. A Vanessa, né, pela família. Boa noite a todos, aos irmãos que estão participando conosco. Então, eu quero convidar você, irmão, nesse momento, escreva amém aqui, dê um joinha aqui, se você gostou. Dê o seu like, coloca o coraçãozinho, coloca aí, senta o dedo aí no coraçãozinho e no joinha, você que participou, que assistiu conosco, comenta aqui o seu amém e depois aproveita e depois compartilha essa transmissão. Então, a irmã Maria Pascoalina, ore pela minha família, nós vamos orar agora por essas famílias. Então, tem mais alguém aí que está em casa que quer digitar? Aproveita e escrever agora, né, para o pedido que nós vamos fazer a oração final. A irmã Rosângela pede oração pelos seus filhos. A irmã Lúcia, a senhora e o irmão Carlos são homem de Deus, Deus abençoe. A Rebeca, amém. Isso, Rebeca. A Rebeca já escreveu amém. Escreva aí também, tecle aí, escreva aí, amém. Participe conosco. Marcelo Macena, aquele abraço, meu irmão. Saudades de você, viu? Você sabe que eu oro por você todos os dias, viu, meu querido? Por você, pela Débora, pela Melissa e pelo Vinícius. Vocês são muito especiais e nós amamos vocês, viu? O irmão Paulo, a irmã Maria, o irmão Silmário, a Patrícia. Patrícia! Tenho orado por você. Semana que vem vou te visitar, viu? A irmã Fátima Mendes, amém. É isso mesmo, a gente tem que se manter firme ao lado de Deus. Não importa o que aconteça. Nossos princípios, valores é inegociável. São inegociáveis. Nós não negociamos, né? A Neuza pede oração pelo esposo, José Nazário. Vamos orar pelo José Nazário agora. Nós vamos clamar o nome de Deus, ok? Então, feche seus olhos aí em casa e juntos agora nós vamos orar, tá bom? Feche seus olhos. Oremos. Grandioso Deus e Pai, o Senhor é conhecedor de todas as coisas, desde o princípio o Senhor tem se revelado perdoador, é um Deus amoroso, e que tem conduzido o seu povo ao longo da história, mesmo que um povo pequeno, a grandes vitórias. Nós, aqui no ano de 2020, também estamos sendo coagidos por Satanás, estamos sendo coagidos pela pandemia, estamos sendo coagidos pela falta do dinheiro, estamos sendo coagidos pelo coronavírus, estamos sendo coagidos, ó Pai, todos os dias pelo inimigo, para que possamos nos rebelar contra Ti, ó Pai. Por favor, esteja ao nosso lado. Nos dê inteligência, sabedoria, para em meio a todas essas dificuldades, que dos nossos lábios saia perfeito louvor. Que em meio à face da morte, em meio aos desafios da nossa vida, possamos ter as posturas de Daniel e os seus amigos. Vamos desafiar, ó Pai, vamos desafiar esse mundo em Teu nome, porque é em Teu nome que nós vamos viver. E é em Teu nome que nós vamos testemunhar. O Senhor conhece os amigos e irmãos que estão participando conosco dessa live. O Senhor viu aqui os pedidos de oração pelo pai, por irmão, por esposo, por filhos, por parentes, por amigos, pela família. Então, por favor, Senhor, cuide dessas famílias, cuide desses irmãos. Vá, nesse momento, às famílias que estão com pessoas doentes. O Senhor é um médico, o Senhor também é o remédio.
Toque, ó Pai, com o seu santo toque restaurador. Salva essas pessoas, ó Pai, conforme o teu querer e o teu efetuar na vida dessas pessoas. Mas para que haja restauração, para que elas possam morar nas mansões celestiais. Cuide das famílias que aqui estão presentes, porque aprendemos essa noite que os princípios e valores bíblicos são inegociáveis. Por favor, que em nosso coração arda o desejo de mantermos a nossa fé e termos uma caminhada de fé até a sua breve volta, Senhor Jesus. Nos dê agora um bom restante de noite, um restante de semana abençoado, para a honra e glória do seu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Quarta-feira que vem, já temos um horário marcado, 7h30 da noite. Participe conosco, ok? Participe conosco, 7h30 da lição número 3, onde da lição da semana que vem, onde nós vamos falar sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2. Então é uma estátua assustadora. Então semana que vem, participe conosco, convide amigos, ok? Compartilhe a live, dê o seu joinha, dê o seu coraçãozinho aqui na nossa transmissão. Que Deus o abençoe, que Deus lhe guarde e que você tenha uma boa noite, um bom descanso para a honra e glória de Deus. Boa noite para todo mundo aqui está colocando aqui boa noite. Então boa noite para vocês, boa noite. Deus abençoe a todos. É um privilégio estar junto com vocês, viu? Aquele abraço para todo mundo. E se você quiser o curso, me manda um WhatsApp ou manda aqui no Facebook que a gente manda para você o curso bíblico e a gente vai participando com todos, tá bom? Então, Deus abençoe, boa noite e até culto de sábado, culto de domingo e a quarta-feira que vem, lição número 3, ok? Tchau!